Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, uma alegria para mim poder estar com vocês hoje e mais uma vez podermos estudar a palavra do Senhor, cantar louvores ao nosso Deus, celebrar a sua majestade. Ele é digno de toda honra, glória, louvor e celebração, e é isso que nós fazemos aqui, celebramos ao nome do nosso Deus. Vamos ler um texto da Escritura na Epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2. Eu estou com a versão RA, revista e atualizada. Então, avisar aos irmãos. Vamos ler o capítulo 2. E os versos de número 12 e 13, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Nosso Deus, graças te damos pelo dia de hoje, pelo privilégio de estarmos na tua presença, na tua casa com os nossos irmãos. Graças te damos, meu Senhor, pelo privilégio que recebemos de no dia do Senhor nos apresentarmos diante da tua majestade, atendendo a tua santa convocação para te adorarmos em espírito e em verdade. Ó Deus, derrama sobre nós do teu espírito, da tua presença, da tua graça. Ó Deus, fale conosco, somos tão fracos, tão pecadores, há tantas falhas em nós. A tua palavra nos corrige, nos fortalece, nos santifica. Ó Deus, nos dê respostas às nossas angústias. Trata conosco nessa noite, que o Senhor desvende os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas da Tua lei. Ó doce e poderoso Espírito Santo, torne claro para nós o Teu Evangelho nessa passagem. Concede-nos da Tua unção e do Teu poder para proclamarmos e recebermos a Tua palavra de maneira salvadora e santificadora. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, sem dúvida alguma, nossa salvação é uma grande preciosidade para nós. É assim que as Escrituras se referem a ela. Nós jamais poderemos negar a nossa necessidade de desenvolvermos a nossa salvação, desenvolvermos a nossa comunhão com o nosso Deus. Essa é a ordem clara dada pelo Espírito Santo nesta passagem. Desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Veja então que essa é uma ordem que o Espírito Santo nos dá. Agora, o instrumento que nos foi dado para que pudéssemos realizar essa tarefa é o santo temor. Desenvolvei, diz o texto sagrado, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. De modo que o instrumento para nós obedecermos esse mandamento é o temor que deve estar em nosso coração. Não só há o instrumento que o Senhor nos dá, mas há o incentivo que nós temos para a realização do nosso trabalho. Deus não precisava nos dar nenhum incentivo quando Ele nos dá uma ordem, mas Ele é tão gracioso que nos dá ordens e nos incentiva a cumprir essas ordens. Ele diz: trabalhem, desenvolvam, porque é Deus que está trabalhando. Na verdade, o seu trabalho só é possível porque Ele, antes de você, trabalha. Trabalhe porque Deus está trabalhando. Desenvolva porque Deus está realizando em você tanto querer como efetuar, segundo a sua soberana vontade. Nós devemos então atentar para a base dessa exortação do apóstolo Paulo. No verso 12 ele começa falando aos irmãos, dizendo: amados meus, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência.
E ele dá ordem: desenvolvei a vossa salvação. Note que o fundamento da exortação do apóstolo Paulo é o amor que ele sente pelos irmãos. Ele tem muitas instruções duríssimas de serem ouvidas. Ele tem muitas exortações que podem quebrantar o coração. Mas ele quer que o seu auditório, ele quer que sua congregação, que os seus irmãos entendam que tudo o que será dito com base no amor que ele devota àqueles santos e no amor que Deus tem para com eles. Vamos pensar no que significa essa ordem que o Espírito Santo nos dá aqui. Perceba que não é uma ordem para que você conquiste a sua salvação. Não é uma ordem para que eu conquiste a minha salvação. A minha salvação não é conquistada por mim. A minha salvação é conquistada pelo Cristo. Cristo foi quem conquistou para nós todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos chamados a desenvolver o que nós já possuímos, porque Ele nos entregou algo, nós precisamos crescer nessa bênção que Ele nos conferiu, que Ele nos concedeu. A ordem, então, não é para conquistar, a ordem é para confirmar, a ordem é para desenvolver. A ordem é para amadurecer nisso que o Senhor tem dado. Então, nós devemos pensar como é que podemos obedecer essa ordem que o Espírito Santo nos dá. A Escritura responde essa pergunta de muitas formas. Se fôssemos resumir isso, diríamos, utilizando-nos de todos os meios de graça que o Senhor coloca à nossa disposição. Ele não apenas ordena que nós estejamos confirmando, desenvolvendo, amadurecendo em nossa fé, mas Ele nos dá os meios necessários, chamados de meios de graça, para que nós possamos crescer em nosso conhecimento de Deus. A oração, a leitura das Escrituras, o santo culto, as confissões de pecados, a confiança no nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o que é que nós devemos fazer? Por que é que nós devemos fazer isso? Por que é que nós devemos obedecer essa ordem do Senhor? Por que é que nós devemos desenvolver a nossa comunhão, a nossa salvação com o nosso Deus? Bom, primeiro porque isso é uma ordem dada por Ele. E o Espírito Santo nunca nos dá uma ordem sem sentido. Quando Ele nos dá uma ordem, Ele sabe quais as razões para isso. Precisamos obedecer essa orientação do Senhor porque é coerente com a obra que Ele está realizando em nós. Paulo disse: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. A ideia é: Deus está atuando em vós e é coerente com essa obra que Ele está realizando em nós, desenvolvermos a nossa comunhão com Ele, confirmarmos, crescermos, amadurecermos em nossa comunhão com Ele. Devemos fazer isso para a glória do nosso Deus. O propósito de sua existência aqui é glorificar o seu Deus, é glorificar o Deus Todo-Poderoso. E você deve fazer isso com a sua vida diária, com o seu crescimento. Você deve fazer isso então para a glória dele, para o testemunho do mundo. O mundo deve olhar para você e perceber você como uma exposição da graça. Deve olhar para você, deve olhar para essa igreja e ver, essa igreja deve ser constantemente uma grande proclamação do que é que Deus faz com pecadores quando Ele os alcança, quando Ele os conquista e os salva. Nós devemos desenvolver a nossa comunhão com o Senhor para o nosso próprio bem. Nesse texto que nós lemos, nós temos que considerar aqui alguns aspectos no que se refere ao desenvolvimento de nossa comunhão, de nossa salvação com o Senhor. Se vocês perceberam bem na leitura desse texto, vão entender que aqui nós temos uma ordem para que executemos uma ação. A ordem é desenvolver, está clara, é um imperativo aqui, uma ordem dada pelo Espírito Santo. Depois nós temos o objetivo dessa ação. Que ação é essa? Desenvolver. Desenvolver o quê? Paulo disse: desenvolva a sua salvação, que é o sinônimo aqui de nossa comunhão, de nosso crescimento com Ele, enfim. Então, há uma ordem, há o objetivo para essa ordem, o que é que eu tenho que fazer? Desenvolver a salvação. Nós temos também aqui a forma como essa ação deve ser desenvolvida, não é de qualquer jeito. A ordem, desenvolva. O objetivo, desenvolver o quê? A vossa salvação. Como é que eu devo fazer isso? Com temor e tremor. Não pode ser de qualquer forma a se obedecer essa ordem dele. E por fim, nós temos o fim. Temos um incentivo para essa ação. Façam isso. Por que eu tenho que fazer? Porque Deus está atuando em vocês. Se Deus está atuando em vocês, vocês poderão realizar o trabalho de vocês. Porque Deus trabalha, vocês poderão trabalhar.
Veja, o desenvolvimento da salvação do cristão deve ser o seu maior empreendimento aqui nessa terra. Esse é o testemunho da Escritura. O maior empreendimento do cristão aqui nesse mundo deve ser crescer em sua comunhão e em seu conhecimento de Deus. Nosso bom Deus nos colocou nesse mundo como uma espécie de vinha que deve crescer e frutificar. Se você está familiarizado com a Escritura, vai perceber que várias vezes o povo de Deus é chamado de vinha. De uma grande árvore que deve dar fruto. Quando ele procurar os frutos na figueira, deverá encontrá-los para a glória dele e para o nosso bem. Veja, nem sempre nós poderemos confirmar o nosso status, ou os nossos amigos, ou até mesmo os nossos bens aqui nesse mundo. E a Bíblia não nos dá uma ordem para isso. A Bíblia não diz, confirme o seu status nesse mundo. Desenvolva os seus laços de amizade nesse mundo e não perca isso. A Bíblia não diz, preserve os seus bens, cuide para desenvolver esses bens aqui e você não perder isso. A Escritura não está muito preocupada com esse tipo de coisa. Contudo, a Bíblia diz que nós devemos desenvolver e preservar a nossa comunhão com Deus Todo-Poderoso. Mas nós somos exortados a confirmar isso. A nossa santa vocação, a nossa santa eleição, isso significa desenvolver a nossa salvação. E desenvolver aqui traz algumas ideias que tem que estar em nossa cabeça. O que é que Paulo tem em mente quando ele diz desenvolver a vossa salvação? Desenvolver aqui está ligado a livrar-se de negligências. Sujeito negligente não desenvolve. A Bíblia diz que quem tem a mão remissa na cega nunca prosperará. E a Bíblia dá vários conselhos ao preguiçoso, porque ele não consegue realizar o seu trabalho. Então, desenvolver traz a ideia aqui de livrar-se de negligência, juntar todas as forças para realizar o trabalho. Isso nos ensina algumas coisas que eu quero considerar com vocês hoje à noite. Algumas instruções para mim e para vocês. Primeiro, essa ordem que Deus nos dá nos traz uma certa dificuldade. Há uma grande dificuldade para nós obedecermos essa ordem de desenvolver a nossa comunhão e a nossa salvação com o Senhor. Nós sabemos que esse é um trabalho que vai durar, que vai nos fazer labutar até o último dia da nossa vida aqui nessa terra. Não existe um único cristão aqui hoje à noite, não importa quantos anos ele tenha servindo a Deus e quantos anos ele tenha na seara do Senhor, com toda a fidelidade, que possa dizer, irmãos, quero dar testemunho a vocês que eu já desenvolvi, ok? Já desenvolvi, agora vou para casa, penduro a chuteira e espero o Senhor voltar. Não é possível. O próprio apóstolo Paulo diz, quanto a mim, eu não estou dizendo que eu já alcancei, eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim, eu sigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado, para abraçar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, o desenvolvimento de nossa salvação e de nossa comunhão é algo que nós vamos realizar até o último suspiro que nós daremos aqui nesse mundo. E, portanto, existem várias dificuldades para que esse trabalho seja realizado. Quais são essas dificuldades? Em primeiro lugar, a própria natureza desse trabalho. Porque para que eu e você desenvolvamos biblicamente a nossa comunhão com o Senhor, uma verdadeira mudança tem que ser operada em nosso coração dia após dia. O coração, ele precisa ser cada dia, dia após dia, transformado. Nosso coração é mau, é pecaminoso. Nós carregamos muitos pecados em nossa caminhada aqui. E o desenvolvimento implica em amadurecimento, crescimento, menos amor pelo mundo, menos amor ao pecado, mais amor a Deus, a Cristo e a sua glória. E isso é o desenvolvimento de nossa salvação. É Cristo tratando com o nosso coração, dia após dia, transformando o que precisa ser transformado. O fato de você ter sido alcançado genuinamente pela graça não significa dizer que você está pronto, nem eu. Nós precisamos desenvolver a nossa comunhão com o Todo-Poderoso. Existe o curso da vida, e esse curso de vida deverá sofrer as mais absolutas alterações enquanto nós estamos aqui. Pensemos em que direção o pecador caminha muitas vezes, uma direção para longe de Deus, da sua vontade. Perceba e pense sobre o seu coração, quantos desvios há no seu e no meu coração. Quantas vezes nós percebemos o nosso coração afastando-se do Senhor e da sua palavra.
Mal ouvimos as exortações do Evangelho aqui e muitas vezes temos a tendência de nos esquecer. E aquilo que seria ferramenta para nos ajudar a desenvolver a nossa comunhão com o Senhor, nós parece que não guardamos no coração. Nosso coração é mau. Nosso coração é perverso. Muitas vezes confundimos moralidade com graça. Imoralidade não é necessariamente graça. Graça é uma obra maravilhosa que o Senhor realiza em nosso coração e que não nos leva a julgar o outro como sendo pior do que eu ou me julgando superior ao outro. Todos nós somos igualmente pecadores. O crente é o primeiro deles, porque o texto sagrado diz que quando o Senhor decidir julgar esse mundo, vai começar por sua própria casa. E tem coisa para julgar entre nós. Que Deus tenha misericórdia de nossa vida. É preciso arrependimento contínuo. Lutero dizia que nós devemos ter uma vida de contínua penitência. Arrependimentos diários, porque nós sabemos os caminhos maus que nós trilhamos. Muitos arrependem-se por causa das penalidades que lhes são anunciadas. Muitos até choram. Às vezes o gelo começa a derreter, irmãos, mas logo congela-se novamente e nós retornamos aos nossos pecados. É preciso pedir a Deus a graça de ter um coração contrito em todo o tempo. Um coração quebrantado, arrependido, um coração não endurecido. Um coração que seja quebrado pela palavra, que seja afetado pela palavra, um coração inclinado para realizar a vontade do Deus Todo-Poderoso. É necessário não somente verdadeiro arrependimento, mas fé verdadeira e fé comprometida com a pessoa e com a obra de Cristo. Não crendice, mas fé comprometida com Cristo e com a sua pessoa, com a sua obra. Assim, com esses elementos, nós vamos desenvolvendo a nossa salvação. Há as dificuldades internas, como temos visto, a nossa carne, nossa natureza caída, o coração que é enganoso, a nossa consciência culpada muitas vezes, Satanás utilizando-se das nossas fraquezas e sugestionando condenação para nós, mesmo sabendo que Cristo nos diz em sua palavra que aqueles que estão em Cristo não recebem nenhuma condenação, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, mas quantas vezes nós somos afetados pelas culpas que vêm à nossa consciência, porque não aprendemos a confessar os nossos pecados diante de Deus e crer no seu perdão maravilhoso para conosco. São dificuldades que nos prejudicam. Quantas vezes, ao sermos acusados por nossa consciência e pelo maligno, nos afastamos da oração, nos afastamos da palavra, nos afastamos do santo culto? Como será possível desenvolver a nossa salvação dessa maneira? Há dificuldades internas. Estou dizendo que é difícil obedecer essa ordem. Não é impossível, porque o Senhor nos dá a graça necessária. Mas se vamos nos envolver nisso, precisamos compreender as dificuldades que estão diante de nós. Não somente essas dificuldades internas, mas há dificuldades externas. Há tentações que nos cercam constantemente. Eu e você, todos nós que estamos aqui, somos sujeitos aos mais diferentes tipos de tentações que vêm sobre nós dia após dia, que nos assaltam, que setas que vêm à nossa mente, como diz o apóstolo Paulo, devemos estar atentos a isso, às perseguições, às acusações, aos ataques do diabo, ao perigo de nós realizarmos um trabalho mal feito. Todo cristão, nós estamos celebrando a Deus por 50 anos de existência dessa igreja. E cada cristão aqui, cada serva do Senhor, precisa em Deus suplicar a graça de realizar um trabalho como Deus quer, não um trabalho mal feito. Existem várias exortações das Escrituras que nos chamam a atenção para nós atentarmos para o trabalho que nós estamos realizando na presença dele. Por exemplo, 1ª Epístola de Coríntios, capítulo 3, verso 10, Paulo diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei como sábio construtor o fundamento, outro edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica sobre ele. Note que Paulo não diz, veja, eu comecei o trabalho, então cada um agora faça alguma coisa. Não. Outro venha edificar sobre isso, porém cada um veja como edifica. Qual é a ideia? Preste atenção como vocês estão trabalhando. Como está sendo o serviço? Não é só apenas fazer o serviço, isso dá certo quando o trabalho visa
satisfazer homens, porque homens não julgam o coração e as profundezas da alma, mas isso não dá certo quando aquele que vai receber e provar o trabalho é o Todo-Poderoso que nos sonda, que nos conhece, aquele que sabe a palavra quando ela nem chegou em nossa boca, que nos sonda, que nos discerne. É por isso que Paulo diz, aqui vocês precisam ter cuidado, cada um veja como está edificando. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o verso 5, Paulo diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Preste atenção na exaltação de Paulo. Tenham cuidado, examinem-se. Será que vocês já foram reprovados? Paulo diz. Será que de fato vocês estão em Cristo? Como é que vão? Examinem-se a si mesmo. Na primeira epístola de Coríntios, capítulo 9, versos 25 a 27, Paulo diz: e todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, não venha a ficar reprovado. Preste atenção. Paulo está falando à igreja de Coríntios e ele toma a imagem dos Jogos Olímpicos daquela época. E ele diz, preste atenção nos atletas, o que eles fazem, a rigorosidade que eles observam, o cuidado no trabalho a ser realizado, quase que não querem falhar em nada. Eles são em absoluto rigorosos para receber, no final das contas, uma coroa de flores, uma coroa corruptível. Então, a semelhança deles, eu estou correndo, eu estou lutando para não desferir golpe errado, não desferir golpe no ar. Eu estou me submetendo a verdadeiro exame a fim de que eu não corra o risco de, tendo pregado para outros, eu mesmo venha a ser reprovado diante de Deus. Paulo está dizendo, é possível que um pastor pregue para a sua congregação e ele fique reprovado no último dia. Meus irmãos, que coisa terrível. A palavra de Deus, ela sonda congregação e ministros. E a ordem é para todos. Nós devemos ver como nós edificamos. Devemos verificar como é o nosso trabalho, como tem sido o seu trabalho em Deus e para Deus nesses últimos anos aqui nessa igreja. Como tem sido o desenvolvimento de sua comunhão com Ele. Se Paulo tinha medo de, exortando outros, ele mesmo vir a ser reprovado, e nós? Ele diz aos Gálatas, no capítulo 3, o verso 1 ao 3, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isso quero saber de vós, disse o apóstolo Paulo. Foi por obras da lei que recebestes o Espírito, ou pelo ouvir da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora vos aperfeiçoareis? Ou acabareis? Vocês começam bem e depois vocês estão terminando mal, começam no espírito e vão terminar na carne. Paulo disse, não basta começar bem, é preciso começar bem e concluir bem. Nós somos peritos na arte de começar bem, parar no meio do caminho e depois ser um desastre. A Escritura nos exorta a pensar adequadamente no tipo de caminhada que temos com o Senhor, de modo que, tendo começado no Espírito, terminemos no Espírito. Temos começado a batalha, no final possamos dizer, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e agora a coroa da justiça está me aguardando, não somente a mim, mas todos aqueles que amam ao Senhor e a sua obra. Assim deve ser a nossa vida. O Senhor não nos chama para nós vivermos à toa nesse mundo. É preciso desenvolver a nossa vida de santidade, de temor, de comunhão com Deus Todo-Poderoso. Por que Deus faz então esse trabalho ser tão difícil? Sei que não é fácil, mas por que o Senhor podia fazer o trabalho ser fácil? Ser mais tranquilo para nós. Por que o trabalho tem que ser tão difícil? Sabe por quê? Para termos em alta conta as coisas celestiais. Veja que nós não valorizamos o que nos vem facilmente. Nós temos a tendência de desprezar aquilo que chega facilmente para nós.
Deus não permitirá a desvalorização das riquezas de sua graça pelos crentes. Comunhão com Deus é algo caro, é algo sublime. Precisamos aprender que pobres e momentâneos momentos de pecado não valem a pena se for para sacrificarem a comunhão soberana que nós temos com o nosso Senhor. Comunhão com Deus vale muito. E Deus não permite que os seus desvalorizem essas riquezas de graça. Então, Ele nos ensina o caminho árduo. Jesus disse, a porta é estreita e o caminho é apertado. São poucos os que entram por esse caminho e permanecem nele. Porém, é esse caminho que vai dar no reino dos céus. Um bom pai, antes de deixar uma herança para o seu filho, ele vai lhe dar a devida educação para que ele possa aplicá-la devidamente. Assim, então, é isso que o Senhor nosso Deus faz conosco, para nos ensinar. Mas, não diz a Escritura Sagrada que o jugo de Cristo é suave e o fardo é leve, porque então nós estamos dizendo que é tão difícil esse trabalho? Bom, entenda, certo? O jugo de Cristo é suave se há o princípio da nova vida, mas é um fardo terrível para a alma, para a velha natureza que não foi transformada. Para aqueles que possuem o princípio da nova vida, eles amam a casa de Deus, amam a lei de Deus, amam a palavra de Deus, amam as coisas de Deus, mesmo sendo pecadores e tropeçando aqui e acolá. O desejo de sua alma é viver de maneira fiel perante o Senhor. Mas aqueles que não amam a Deus e que não têm a natureza transformada, é um fardo. Os atos de cultos são enfadonhos. A palavra sagrada tem valor nenhum. As celebrações e adoração, que canseira. Nada disso traz alegria para a alma daquele que não tem a vida do Espírito. O fardo é leve para a alma que ama a Deus, mas a estrada que essa alma precisa andar é muito penosa e perigosa. O salmista diz que pode ser um vale de sombra da morte. Ele diz, eu sei que o Senhor é meu pastor, e porque Ele é meu pastor, eu sei que nada do que realmente eu preciso me falta. Ele mesmo me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso, e assim Ele refrigera minha alma cansada, e Ele mesmo me guia pelas veredas da justiça, por causa do amor que Ele tem pelo seu nome. Enquanto Ele me guia por essas veredas, eu posso entrar por uma espécie de vale. Então, ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Eu não temo, não é porque eu sou muito experiente, muito capaz, eu não temo porque Tu estás comigo. Esse Tu estás comigo é tudo que nós precisamos no dia das nossas perturbações. Basta lembrarmos disso. Tu estás comigo. O salmista disse, é o Teu bordão e é o Teu cajado que me consola. Veja que coisa esquisita, o crente é um sujeito esquisito. Cajado e bordão são instrumentos de disciplina, instrumentos usados para disciplinar as ovelhas, espantar os lobos. E o salmista diz, é isso que me consola, os Teus atos de disciplina. Porque é a minha lembrança de que eu não estou entregue a mim mesmo. Tu és o meu Deus e o meu Pai, e Tu disciplina todos aqueles que Tu amas, e se eu estou debaixo dessa disciplina, oh, que consolo, é sinal do Teu amor gracioso para comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consola. O Senhor me prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo a ponto de meu cálice transbordar. O cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então o Senhor é quem nos guia. O fardo é leve para a alma que ama a Deus, mas a estrada que ela tem que andar muitas vezes é penosa, perigosa, mas ela é guiada pelo Senhor. É guiada por esse pastor. O fardo a ser carregado contém porções e cálices de sofrimento por causa de Cristo e do seu evangelho. Cristo nunca nos prometeu que nessa vida nós desfrutaríamos somente de paz e prosperidade. Há cálices que precisam ser bebidos.
Sofrimentos que precisam ser experimentados, enfrentados, um deserto para ser atravessado, um Egito para ser deixado, um mar para ser atravessado, caminhada, uma terra para ser conquistada, e todo esse percurso tem várias aflições, problemas, dores, tribulações, mas passaremos por tudo isso debaixo da graça, da direção e da condução do nosso Deus, até chegarmos às nossas mansões celestiais, às moradas celestiais, até transportarmos o rio, passarmos o rio e chegarmos à nossa cidade, a cidade que o Senhor preparou para nós. Depois dessa primeira parte que Paulo nos fala sobre esse desenvolvimento, o que é que ele significa, agora eu quero gastar um tempo fazendo uma aplicação de tudo que nós vimos aqui com vocês. A partir então desse texto, nós podemos legitimamente extrair para nós, a título de aplicação, deduções, reprovações e advertências que o Senhor nos faz nesse texto. Portanto, nessa porção da Escritura que nós temos aqui, nós encontramos, em primeiro lugar, uma advertência aos que trabalham muito por muitas coisas nessa vida, mas nunca trabalham pelo desenvolvimento de sua salvação. Há muitos aqui assim. Homens e mulheres que trabalham muito, gastam-se, deixam-se gastar, estão o tempo inteiro planejando, estão o tempo inteiro imaginando o que fazer, se gastando, dando-se ao trabalho, sempre tem coisas para realizar, trabalham muito pelas coisas desta vida, mas nunca trabalham para desenvolver a sua comunhão com o Senhor. Esse texto é uma exortação a pessoas assim. Elas trabalham como se nessa vida, como se só existisse essa vida e essa realidade, como se nunca existisse uma realidade por vir, como se nunca existisse um Deus soberano que as chamou para viver nele. Então, desenvolvem muito nessa vida, trabalham muito nessa vida, conquistam muito nessa vida, trabalham a vida inteira para conquistar as suas coisas, depois trabalham para conquistar para os seus filhos, trabalham para conquistar para os seus netos, fazem tudo pelas coisas desse mundo, mas nunca desenvolvem a sua própria vida de comunhão com o Senhor. Você é assim? Esse texto é uma exortação do Espírito Santo, uma advertência do Espírito Santo a quem tem esse tipo de mentalidade. Temos aqui também uma reprovação para aqueles que ficam ociosos o dia inteiro na vinha. Lembra-se daquela passagem quando Jesus quis censurar pessoas que não se envolvem com o seu reino? Ele contou uma parábola dizendo: um homem estava com o seu campo para fazer um trabalho. Então ele começa a contratar trabalhadores. E chama fulano, e a tal hora, e vamos traduzir para a nossa realidade. Um começou às 5 da manhã, lá de pé, vai trabalhar na minha vinha. O outro chegou às 6, outro chegou às 9 da manhã, e era o serviço até 5 horas da tarde. Quando foi 4 horas, ele encontrou um que estava sentado lá. Ele disse: você passou o dia todo aqui? Por que você não foi trabalhar? Não, porque não tem trabalho para mim, não. Como não tem trabalho para você? Vá trabalhar lá na minha vinha. Passou o dia todo sentado lá e não tem trabalho, não. Há muitos crentes na igreja que são exatamente assim. Passam a vida toda sentados no beira do caminho, enquanto a vinha tem tanta coisa para fazer lá na vinha do Senhor, e eu sou um trabalhador do Senhor, eu pertenço ao seu reino, sou um cidadão do seu reino, fui resgatado por ele, banhado pelo sangue do seu filho, me sento, vejo a vida passar e nunca me importo com a vinha do Senhor. Esse é uma exortação para aqueles que passam a vida inteira ociosos e o dia todo sem nada fazer para o Senhor. Esse tipo de cristão, ele geralmente quer muito de Deus, mas sem trabalhar para ele. Geralmente, esse tipo de cristão é o que mais quer da parte de Deus. Mais pede a Deus. Mas se o Senhor dissesse, certo, e você tem feito o quê? Não tem trabalho não, Senhor, para mim não. Eu não me identifico com nada ali. Como o soldado que deseja ter parte nos despojos, mas que não quer ir para a batalha, para a guerra. Assim são esses cristãos muitas vezes. E geralmente eles nem fazem e perturbam os que fazem. Porque o sujeito não faz e bota defeito no trabalho de quem está fazendo. O sujeito não produz na vinha e atrapalha
os que estão trabalhando com diligência. Esse texto é uma advertência para aqueles, uma reprovação para aqueles que ficam o tempo inteiro ociosos na vinha do Senhor. Não convém, irmãos, sejamos assim. Nós temos direito aos despojos da guerra, mas a ordem é que nós estejamos também na batalha para que o Senhor nos abençoe segundo a sua muita graça. Nós temos também aqui nesse texto uma censura para aqueles que, ao invés de desenvolverem a sua salvação, fazem dela uma brincadeira. O Espírito Santo ordena que a gente desenvolva a nossa salvação, mas muitos de nós estão brincando com a fé. Fazem da fé uma espécie de brincadeira, não procuram desenvolvê-la. A fé vai enfraquecendo dia após dia. Muitos cristãos possuem o mesmo grau de maturidade de há 30 anos, 40 anos, 20 anos. Não há um crescimento. O que você diria se você encontrasse com uma criança que você conheceu há 20 anos e ela tivesse do mesmo tamanho, falando do mesmo jeito? Tem um problema com esse menino. Tem um problema com essa criatura. Não desenvolveu. Você pensa que no reino espiritual é diferente? Como é que nós... Veja bem, e eu vou botar uma carga maior em cima de vocês. E eu julgo que congregações como a Igreja da Estância serão muito mais cobradas pelo Senhor aqui. Aqui vocês recebem o puro evangelho. No último dia, nenhum crente dessa igreja poderá dizer: Senhor, veja bem, eu não desenvolvi porque eu não ouvi. Eu não sabia não, Senhor, que era assim não. Os crentes que disserem isso ao Senhor e realmente estiverem numa igreja onde a palavra não é pregada com fidelidade, receberão a resposta: porque você não procurou uma igreja fiel a mim, onde você pudesse ouvir o evangelho com pureza. Você é tão negligente quanto aquela igreja, porque você amou e você gostou quando seus ouvidos eram coçados, quando o seu ego era massageado. Você fugiu da minha pura palavra, da pura pregação. Mas o que o Senhor terá para dizer para congregações como essa nossa? Que a vida inteira ouve a palavra de Deus pura e simples. O evangelho não é negado nem sonegado. O evangelho é proclamado com fidelidade, com devoção. O que, irmãos, nós diremos ao Senhor? Qual será a justificativa para nós defendermos a nossa negligência, a nossa apatia, a nossa calamidade espiritual? O que nós vamos apresentar ao Todo-Poderoso? Que diremos ao Soberano? Em quem nós colocaremos a culpa? Diante dele nós deveremos confessar a nossa perversidade e nós vamos confessar de joelhos dobrados: Senhor, foi maldade minha, negligência minha, desprezo meu. Eu ouvi as tuas exortações, ouvi a tua palavra, mas eu decidi tapar os meus ouvidos. Aquilo que o Senhor me dizia. O texto é uma exortação para aqueles que, ao invés de desenvolverem a sua salvação, estão brincando com a sua fé, estão fazendo da sua fé uma brincadeira. Aqui nós temos uma reprovação para aqueles que ficam adiando o desenvolvimento de sua salvação. Para quando forem mais velhos, veja bem, isso aqui eu devo falar aos jovens da igreja, aos adolescentes da igreja, que não, veja bem, não precisam desenvolver vida de oração, isso é coisa dos velhos, os velhinhos estão orando por nós. E está tudo certo. A gente peca e os velhos oram. Não dá certo? Combinação perfeita. Não. Cada criança, cada adolescente, cada jovem aqui dessa igreja é chamado pelo Espírito Santo para desenvolver com seriedade a sua salvação, crescer na comunhão com o Senhor. Eu não posso estar adiando isso para amanhã, para a hora da minha morte. Cristo nos faz saber que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Sabe por que muitas vezes nós somos negligentes? Porque a gente pensa que a vida toda vai estar à nossa disposição. Quando a coisa nos for tirada, a gente vai ficar com aquela sensação: por que eu não aproveitei mais? A ordem é desenvolver a nossa salvação aqui e agora. Há aqui nesse texto uma advertência para aqueles que começam a desenvolver a salvação, mas não desenvolvem. São aquele tipo de crente que parece que vai, mas não vai. Ele começou aí, mas não foi. Colocou a mão no arado, mas olhou para trás. São muitos assim.
Parece que começaram a dar ouvidos à palavra, pareciam que iam florescer, que iam crescer, que iam avançar, mas de repente deram as costas ao Senhor e foram embora. A semelhança daquele jovem que chegou e disse: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Observa os mandamentos. Eu conheço de qual? Quer que eu cite para o Senhor? Conheço todos eles. Qual é o que o Senhor quer? Quer exegese de algum? Aí Cristo disse: não precisa você repetir, não. Vamos começar a aplicar? Um primeiro mandamento diz que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Bora aplicar? Faz o seguinte: pega tudo que você tem, dá aos pobres, venha me seguir, você vai ter um tesouro no céu. Aí o jovem entristeceu-se. Não passa no teste. Começa a desenvolver, mas não desenvolve. É alguém aqui assim? São severamente advertidos aqui nesse texto aqueles que, ao invés de desenvolverem a sua salvação, estão desenvolvendo a sua perdição. Porque estando na igreja, ouvindo o puro evangelho, as exortações do Espírito Santo, são muitas vezes cristãos mundanos e idólatras, quebrando o primeiro e o segundo mandamento, não amando a Deus de todo o seu coração e adorando a Deus, criando uma imagem equivocada de Deus em sua cabeça, um Deus que vai satisfazer todos os seus desejos, ou que andam quebrando o terceiro mandamento, sendo cristãos blasfemos, que em tempo inteiro zombam do nome de Deus, usam o nome de Deus de qualquer forma, ou aqueles que desprezam o santo culto ao Senhor, quebrando o quarto e o quinto mandamento, ou aqueles que são odiosos e assassinos, quebrando o sexto mandamento. João diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. É assassino. Como é possível um crente odiar outro crente? É possível. Não, pastor, não é, porque nós nascemos de novo, e um crente, ele ama o seu irmão, ama o seu próximo. Era para amar. Mas, por exemplo, esse tempo de política mostrou que não é assim. Que irmãos se odeiam, se desprezam. Meus irmãos, como isso é temeroso. Parece que a palavra de Deus entra no ouvido, sai no outro, cai no chão e quebra. O Espírito Santo diz: se você odeia seu irmão, você é assassino. E nós estamos vendo os irmãos se rasgando, quebrando a comunhão, rompendo, dizendo: eu não tenho comunhão com você, não tenho um pacto com você, não quero saber de você, por causa das coisas desse mundo. Como isso é possível? Que diria Jesus sobre isso? Não é isso que o Senhor espera de nós. Agir assim é começar a desenvolver a salvação e parar no meio do caminho. Os desonestos que quebram o oitavo mandamento, os maledicentes, os mentirosos que quebram o nono mandamento, os invejosos e cobiçosos, são aqueles que começam a desenvolver, mas não desenvolvem. Ao invés de estar desenvolvendo a sua salvação dentro da igreja, estão desenvolvendo a sua própria perdição, porque sendo nutrido com o que há de mais puro na palavra de Deus, estão produzindo o contrário dela. O Espírito Santo adverte severamente aqueles que dessa forma procedem. Será que nós estamos obedecendo a ordem divina de desenvolver a nossa salvação? Isso é o que o Senhor espera de nós, meus irmãos. Pare e converse com o Espírito Santo e pergunte: Espírito Santo, quanto tempo faz que o Senhor me deu um novo coração? Quanto tempo fez que o Senhor me fez nascer de novo? Espírito Santo, que testemunho você daria de mim? O Senhor diria que eu tenho desenvolvido a minha salvação? Eu tenho crescido em minha comunhão contigo? Espírito Santo, o Senhor pode usar a minha vida para dar testemunho do que seja a graça de Deus salvando um pecador? Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus a misericórdia de desenvolver a nossa salvação de modo que Ele seja glorificado e nós sejamos abençoados. Agora entenda uma coisa. Para que essa ordem seja cumprida, é necessário primeiro receber a salvação. Só posso desenvolver o que eu possuo. Se você não tem salvação, você não pode desenvolvê-la, porque é inexistente. Ela não é. E aquilo que não é, não pode ser desenvolvido. Por isso, a sua grande necessidade é buscar saber se você possui essa graça maravilhosa. E se não, suplicar a Deus que lhe conceda. Porque entenda, meu querido, minha querida, pense comigo. Se será um prejuízo
não desenvolver a nossa salvação no último dia, imagine não possuí-la. Se é um prejuízo não desenvolvê-la, imagina aí não possuí-la. E há tantos crentes no meio da igreja, tantos crentes que receberam batismos, que são membros da igreja, que nunca nasceu de novo, como Nicodemos, que era doutor em teologia. Mas que o testemunho de Jesus para aquele homem experimentado, aquele doutor em teologia, foi: você precisa nascer de novo. Quantos em nosso meio também precisam nascer de novo? Quantos pastores, quantos presbíteros, quantos diáconos, quantos líderes de departamentos, quantos crentes, quantos membros de nossas igrejas precisam nascer de novo? É possível que você seja uma dessas pessoas. Veja, você precisa de graça de Deus para ter vida e desenvolver essa vida. É possível que os seus constantes desvios, que o seu constante mau testemunho, que a sua falta de amor por Deus seja a ausência de vida verdadeira. Cristão, você pode perecer no último dia se você continuar dessa forma. Peça a Deus a graça de ter vida do Espírito Santo em seu coração. Vida verdadeira, que você possa desenvolver, crescer, conhecendo dia após dia quem é o seu Deus, amando mais a Ele. E eu sei também que há muitos cristãos que chegam na igreja e ficam muito ansiosos, querendo crescer e querendo avançar, e às vezes ficam abatidos: será que eu sou crente mesmo? Um dia um crente chegou para mim e disse: pastor, eu ando tão angustiado. Por quê, varão? Eu vou para a reunião de oração e eu vejo como os irmãos oram. Meu Deus, eu não sei nem usar essa linguagem. Eu não sei orar desse jeito. Varão, quanto tempo tu tens de crente? E ele tinha alguns dias ali. Eu disse: você tem filho? Ele disse: tenho, pastor. E quando ele nasceu, ele disse: oi, papai, eu estou aqui. Eu disse: não, pastor, ele não fez isso não. O menino não falava não. Não, foi aprendendo, aprendeu depois, ele anda, coisa. Não, meu menino, eu digo: pois bem, a alma do crente também é assim. Quando a gente nasce, a gente vai aprender a linguagem do céu, a linguagem da oração, a linguagem do reino. A gente vai crescendo, vai sendo treinado, o Senhor vai trabalhando conosco, nós vamos desenvolvendo dia após dia. Tenha paciência, varão, entregue-se à oração, à leitura da Escritura, apegue-se aos seus irmãos, esteja no meio dos seus irmãos, porque os santos, será que eu dei o conselho certo a ele? Os santos vão lhe ajudar, os santos conhecem a linguagem do reino, você vai aprender no meio deles, você esteja no meio do povo de Deus, porque o salmista disse lá no Salmo número 16, Senhor, quanto aos santos que existem na terra, eu tenho neles todo o meu prazer. Ou seja, um crente tem prazer em estar no meio dos outros, ele tem prazer em estar em comunhão com os outros. É assim que a Bíblia diz. Eu não quero nem saber como é hoje, eu não quero nem saber como se pensa hoje, eu quero saber como a Escritura diz. A Escritura diz que um crente tem prazer nos outros crentes, tem prazer de estar no meio de Deus, é uma alegria estar em santa comunhão. Eu sinto a falta desse irmão se ele não está aqui, eu sinto por ele, eu oro por ele, ele ora por mim. Assim é a vida que Cristo deu à sua igreja. Todos foram comprados com o mesmo sangue, todos foram perdoados pelo mesmo Senhor, todos vão morar na mesma casa, na mesma mansão celestial, todos possuem o mesmo Pai, todos são habitados pelo mesmo Espírito Santo. E assim a igreja se ama e cresce temendo a Deus dia após dia. A igreja do Senhor deve ficar firme contra as ciladas do diabo, que são constantes o tempo inteiro para desviá-la da Escritura e do Evangelho. Ela precisa desenvolver a sua salvação. Mas se a igreja não faz isso, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que nós dizemos conhecer e que não muda a nossa vida? Que evangelho é esse que não enche o nosso coração de misericórdia, de amor pelo outro, de respeito ao outro? Que evangelho é esse que não me faz sentir a dor do meu irmão? Que evangelho é esse que não me faz amar mais a Deus e amar menos a esse mundo e a ser desmamado por ele? Que evangelho é esse que não me habilita a lutar contra o pecado e contra aquilo que Deus é prova por sua palavra? Meus irmãos, o chamado da Escritura é: desenvolva a sua salvação. Não perca tempo.
Cristo derramou sangue precioso por você e deu a você todas as condições necessárias para que você fique sem desculpa diante dele no último dia. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que aplique a sua palavra no nosso coração e nos conceda de sua graça dia após dia. Amém.